Eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hipermito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e no vídeo de hoje vamos analisar o 5º episódio da 2ª temporada do reboot de Cavaleiros do Zodíaco, A Terra dos Mortos. Fica comigo até o final que, como sempre, vamos ter comparações com o clássico, algumas curiosidades sobre o episódio e muito mais. Agora chega de sentimentalismo! Quero começar falando do nosso protagonista, o grande líder, Seiya de Pégaso. No anime original, Seiya e Shiryu estão subindo para a casa de Câncer e o Shiryu diz: "Só temos mais 9 horas, Seiya." E Seiya prontamente mete um papo de coach barato que ainda temos 9 horas. O que faz ele parecer o típico palestrinha que adora meter frases prontas do tipo: "O copo está meio cheio, não está meio vazio." Eu sei que o Seiya é um cara que sempre pensa positivo e não desiste, mas no mangá, Seiya só responde ao Shiryu: "Está bem." O que é o que qualquer pessoa normal diria. Já nessa adaptação, Seiya responde simplesmente: "Nós vamos conseguir, só temos que unir nossas forças." Que é outra forma de motivar o Shiryu sem usar um discurso motivacional barato. A impressão que eu tenho do Seiya do mangá é que ele é um pouco parecido com o Luffy de One Piece, um cara que motiva os outros por suas atitudes, enquanto no anime clássico, às vezes a Toei levava ele mais pro lado do Naruto, que é um cara que vira e mexe e encaixa um discurso no jutsu do nada. É claro, eu sei que esses dois animes ainda não existiam na época do clássico, só usei esses personagens para exemplificar a diferença de postura mesmo. Nesse anime novo, eles parecem ter buscado mais um equilíbrio. Seiya diz algo para motivar o Shiryu, mas sem recorrer a frases prontas e agir como um palestrante gratuitamente. Ao entrar na casa de Câncer, os diálogos são praticamente os mesmos do anime clássico e do mangá, o que é um ponto positivo, pois eu achava que tentariam amenizar o comportamento psicopata do Máscara da Morte, mas não. Tem cabecinha de criança e tudo no cafofo dele. Seiya passa correndo, Shiryu fica pra trás, como sempre. No anime clássico, Seiya usa um meteoro de Pégaso para distrair o Cavaleiro de Câncer, enquanto ele foge, enquanto aqui, assim como no mangá, a impressão que dá é que Máscara da Morte simplesmente deixou ele passar mesmo. Porém, MDM não é bem um cavaleiro exemplar, né? Então até dá pra entender ele não ligar pra um cavaleiro de bronze passando pela casa dele, enquanto ele ainda vai ter mais 8 casas pra subir depois. O meteoro de Pegasus até foi uma adição bacana, mas para o Máscara da Morte, um golpe do Seiya na velocidade do som e nada era a mesma coisa. Porque Seiya já tinha tido um lampejo do 7º sentido lá na casa de Touro, mas os golpes dele continuavam à velocidade do som. Então, um monte de soco em câmera lenta não iriam distrair ele mesmo. A representação da casa ficou bem fiel. A casa de Câncer é uma das menores, se não for a menor de todas, desde o mangá. E essa parte que é mostrada pra nós parece mais com um corredor do que com a casa. Devem haver partes ocultas onde só o Máscara da Morte tem acesso, mas nessa parte mostrada não tem muito o que inventar. Até porque o foco são as cabeças nas paredes, no chão, no teto, que aqui tiveram uma ligeira mudança em relação ao anime clássico. Lá, as cabeças pareciam ser mais fofinhas, no sentido de macias, claro, como se fossem realmente cabeças humanas saindo do chão. Eles pisavam e dava pra ver que o pé afundava um pouquinho. Já nesse anime, as cabeças são duras, como se fossem feitas do mesmo material que a casa. O que, na verdade, não tá errado, já que no mangá as cabeças parecem ser feitas de pedra. Porém, eu particularmente preferia as cabeças molengas que afundavam no anime clássico, que davam uma sensação maior de estranheza, é mais nojento. E a intenção dessa casa é ser um lugar nojento mesmo, então combinava. A trilha dessa parte eu não achei tão ruim, claro que não é como a do clássico, mas lembrou um pouco trilha de terror, com alguns ruídos estranhos no fundo. A atmosfera também ficou bem bacana, com a casa toda escura e com névoa quando eles entram. Aí vem a revelação e as luzes vão se acendendo e as tochas têm uma chama roxa para dar um ar misterioso, o que também faz referência ao clássico, onde essa casa tem uma coloração mais puxada para tons de roxo. Mas em uma cena em 3D você tem uma preocupação a mais, que é mostrar as fontes de iluminação. No anime em 2D você pode colocar seus personagens em um salão fechado sem uma única vela acesa e mostrar eles como se estivessem embaixo do sol do meio-dia. Mas em uma adaptação 3D isso ficaria muito artificial. Por isso, eles precisam adicionar esses pontos de luz para os personagens não ficarem o episódio todo no breu. E as tochas roxas são uma saída legal nesse caso.
Além disso, o que mais me chamou a atenção foi a pintura da parede da casa de câncer, que é uma clara referência a algo muito presente na vida do brasileiro médio, que é o botequinho copo sujo de subúrbio, onde o botequeiro se vê obrigado a pintar a parte inferior da sua parede de uma cor mais escura para que seus distintos clientes não a manchem ao apoiar os pés nela. Essa teoria inclusive se confirma no spin-off Soul of Gold, onde vemos que Máscara da Morte é certamente um assíduo frequentador desse tipo de ambiente. Agora que falamos do boteco, vamos falar do botequeiro, o Cavaleiro de Câncer. Durante sua apresentação podemos ver que o nome desse sujeito permanece como um dos maiores mistérios de Saint Seiya há mais de 30 anos. Pois Máscara da Morte não é o nome do indivíduo, mas sim um apelido que foi dado a ele devido a esse hábito bem peculiar que ele tem de decorar sua casa com cabeça de gente. Como se ele fosse um daqueles rednecks americanos. Só que ao invés de cabeça de alce, de urso ou qualquer bicho indefeso contra uma arma de fogo, ele prefere colecionar cabeças de inimigos e pessoas indefesas, inclusive crianças. O que pode nos levar à conclusão de que talvez o Máscara da Morte não seja apenas um psicopata, mas também um cara bem inseguro e com a masculinidade e autoestima mais frágeis do que um macho alfa redpilado em céu. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer sobre beta-aspirante, irmão? Eu transmuto todos os dias, velho. Eu exalo energia tanto tempo. Tenho tanta testosterona que a garrafa de água acabou de cair, velho. Afinal, se você realmente se acha forte, você não precisa de troféus ou seja lá o que for para ficar provando isso. Mais uma vez, Soul of Gold se mostra uma obra melhor do que parece ao retratar Máscara da Morte como um cavaleiro inseguro e que se acha inferior aos outros, já que desde o começo ele precisava se provar o tempo todo, não apenas para os outros, mas principalmente para si mesmo. Algumas adições legais dessa adaptação foram o MDM medindo o lugar onde ele colocaria a cabeça do Shiryu, como se fosse um decorador, ou mesmo aquela sua tia que enche a parede da casa dela de retratos familiares que, com o tempo, acabam morrendo e transformando a casa dela em um cosplay não intencional da casa de câncer. Quando você entra, tem aquela parede linda, cheinha de parente morto te olhando. O Ondas do Inferno já tinha sido mostrado contra o Doku e tá bem bonitão. Agora, uma coisa interessante a se observar é que cada Cavaleiro de Ouro parece ter o cosmo de uma cor diferente nessa série. No original, todos geralmente tinham um brilho amarelo, dourado, o que até era legal e criava uma identidade visual entre os 12, porém não fazia tanto sentido assim, já que o cosmo vem da pessoa e não da armadura. Então não faria sentido, por exemplo, o Shiryu, que tem o cosmo meio verde, ficar com ele amarelo só porque está com uma armadura de ouro. O que podemos comprovar na própria série clássica que não é o que acontece. Quando ele veste a armadura de Libra, o cosmo de Shiryu continua verde justamente porque o cosmo vem dele e não da vestimenta. Uma tristeza foi que nesse episódio acabaram com aquele meme do Máscara da Morte escultor, já que quando ele envia Shiryu para o Yomotsu, a cabeça dele aparece imediatamente na parede da casa de câncer. Coisa boa, hein? Nunca ficou claro exatamente como isso acontecia, mas pelo menos nessa série, a aparição do rosto parece estar ligada ao próprio golpe Ondas do Inferno, materializando a cabeça daqueles que foram enviados por ele ao outro mundo. Outra diferença é que agora Máscara da Morte envia Shiryu com o corpo e tudo pro outro mundo, enquanto no original só o espírito era sugado pelo golpe. Eu gostei da diferença porque assim faz mais sentido Shiryu aparecer no outro mundo de armadura e inclusive ele tirar a armadura para lutar. Se a armadura fosse só uma representação do espírito dele no Yomotsu, não deveria fazer diferença ele tirá-la ou não. Mas agora, tanto o Câncer quanto o Dragão estão lutando fisicamente. Antigamente, o Máscara da Morte enfrentava só o fantasma do Shiryu. E com o fantasma, a Máscara da Morte sobrevoa o Yomotsu segurando o Shiryu. Já vi gente jurar de pé junto que Cavaleiro de Ouro não voa. Mas eu sempre disse que eles voavam e isso aparece inclusive no clássico. Nessa mesma parte, tem o Máscara da Morte voando, segurando o Shiryu, e ainda tem o Doku voando no flashback. Eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando que vários cavaleiros podem sim voar, mas é um vídeo bem antigo e faz tempo que eu não vejo, então não vou nem recomendar aqui, porque eu sei que os vídeos mais antigos são bem ruinzinhos e às vezes nem eu mesmo concordo mais com certas coisas que eu disse neles. Porque eu acabei lendo, aprendendo mais coisas com o tempo, enfim. Mas talvez eu faça um remake dele com mais e melhores argumentos. Aproveita e comenta aí embaixo se querem que eu faça ou
não, e se tu acha que Cavaleiro pode ou não pode voar. Agora, uma coisa que realmente mudaram em relação ao clássico foi que aqui não tiveram tempo de construir a rivalidade entre o Câncer e o Dragão. Pelo motivo que vocês já estão ligados, né? Então precisam arranjar uma solução de última hora para eles serem rivais mortais eternos, que basicamente é o Máscara da Morte ofender o Mestre Ancião. Aí o Shiryu manda aquele clichê: mexe comigo, mas não mexe com a minha família. E esse é o motivo para ele querer lutar sozinho contra um Cavaleiro de Ouro. Eu odeio a primeira temporada dessa série. Você talvez odeie a primeira temporada dessa série, mas acho que ninguém odeia tanto quanto os roteiristas desses novos episódios, que precisam ficar dando esses nós na história para poder enfiar alguma motivação forçada nos personagens por falta de desenvolvimento prévio. Por isso que eu tenho achado essa temporada tão boa, apesar de enxergar que ela tem sim algumas falhas, pois eu entendo o quão difícil deve estar sendo para esses caras tentarem consertar todas as cagadas que foram feitas até aqui. Temos alguns momentos de porradaria, onde Shiryu vai pra cima na base da bicuda, do socão mesmo, nada tão impressionante, mas uma bela adição, já que no clássico essa primeira parte da luta se resume a eles ficarem trocando poderzinho. Cólera do dragão daqui, ondas do inferno dali. É bom ver que estão tentando diversificar, já que esses poderes dos cavaleiros são literalmente técnicas secretas e deveriam ser golpes especiais usados para eles tentarem finalizar as lutas, e não os únicos golpes usados por eles. Shiryu é salvo por Saori, como sempre, porém aqui eu percebi que houve uma melhora bem significativa nessa parte, que é o quê? O visual da Saori. Vejam como ela ficou imponente, toda ornamentada nas semi-joias e acessórios. E nesse momento você pode estar se perguntando como foi que ela ficou tão estilosa assim. É claro que ela deu uma passada lá na Vulp Shop. E você também pode ficar tão estiloso quanto ela, digno da beleza de uma deusa, clicando no link que está aí na descrição. Tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que seja do seu agrado e você ainda aproveita para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre Cavaleiros do Zodíaco aqui no YouTube. Nada é mais bonito que eu, exceto Athena. E mais maravilhoso que esse visual da Athena, só um momento onde Juni e Marin se encontram com Aldebaran e Mu na frente da casa de Ares. Algo que me surpreendeu muito e, imagino eu, tenha surpreendido a maioria dos fãs. Pois a gente já esperava que dessa vez Marin tivesse a ajuda de Juni para chegar em Star Hill, talvez até que elas tivessem a ajuda de outros personagens como Kiki ou China, mas eu jamais imaginaria que 2 Cavaleiros de Ouro fossem junto com elas. Agora sim, eu estou realmente empolgado para ver o que vai acontecer com esses 4. Porque Mu até tem bastante participação lá na saga de Hades, mas o pobre do Debão, ele é só um brasileirinho esquecido que vive sendo mostrado só para tomar uma sova. Vai ser muito bom poder vê-lo finalmente tendo uma maior participação nessa história. Eu estou botando bastante expectativa nesse novo arco paralelo. Espero sinceramente que não me decepcione. Quem acompanha o canal sabe que eu quero é ver coisa nova. Apesar disso, me preocupa um pouco, pois fica difícil imaginar qual tipo de desafio colocarão para esse grupo. Afinal, para dar trabalho para 2 Cavaleiros de Ouro, não pode ser qualquer coisa não. Se fosse só a Marin e a Juni, como uma eração de patente inferior, eu me contentaria com elas lutando com alguns soldadinhos, com os Cavaleiros de Prata, que não foram mostrados na primeira temporada, ou até mesmo com aqueles fantasminhas iguais aos de Jamiel, que a gente já sabe que vai aparecer nessa nova temporada. Mas se colocaram Touro e Ares para irem junto, tomara que tenha um bom desafio para eles, ou vai ser mais um tiro no pé dessa série. Eu espero que não, porque finalmente estão acertando com alguma animação de CDZ depois de anos. Se errarem agora, vai ser uma pena. Enfim, boto fé que vai dar certo, e apesar dessa mudança ter um arriscado potencial para ser a maior cagada dessa temporada, dependendo do que fizerem com esses 4 personagens, nós já podemos prever que ela vai ajudar a justificar várias coisas que não fazem muito sentido na série clássica. Como por exemplo, o Ikki chegando do nada na casa de Virgem, sendo que Mu e Aldebaran
estavam em suas casas. Jamais foi explicado como ele passou por esses dois. Se foi na conversa mole, se foi na porradaria, se ele conseguiu usar o teletransporte, que nessa nova série já vimos que é permitido para os Cavaleiros de Ouro, mas que não quer dizer que seja permitido ao Ikki, nem aqui e muito menos no clássico. Ou se ele conhecia alguma passagem secreta, o que não faz muito sentido, já que nem o Seiya conhecia a passagem secreta do santuário, apesar dele ter sido treinado lá dentro. Agora, essas duas casas estarão vazias. Depois podem até dar uma desculpa do Ayora ter saído para enterrar o Cassius, ou ainda melhor, fazer Ikki e Ayora se encontrarem por um breve momento. Afinal, seria perfeito para justificar por que o Cavaleiro de Fênix diz conhecer a cápsula do poder lá em Next Dimension. O Ayora tá assumidamente do lado dos Cavaleiros de Bronze. Ele poderia atacar o Ikki, mas reconhecendo que ele está do lado da justiça, deixá-lo passar. Mais ou menos como o Aldebaran faz com os outros protagonistas. De qualquer forma, finalmente teremos uma boa desculpa para Ikki ir direto para a Casa de Virgem. Um outro ponto que se vai justificar será o que raios Cavaleiros de Ouro ficaram fazendo nesse período. Afinal, são 12 horas, maluco. 12 horas. Não é pouco tempo não. Quem já trabalhou longe de casa e teve que pegar 2 busão para ir e 2 busão para voltar, sabe que 12 horas é praticamente uma eternidade. Bom, vai ter também aquele momento onde Saori é atacada e Tatsumi tenta protegê-la. Aqui, pelo menos, o Mu não vai estar lá perto coçando sem fazer nada. O que pode tornar mais bacana a aparição dos Cavaleiros de Bronze secundários, que eu tenho quase certeza que vão aparecer nessa adaptação. Afinal, eles já modelaram os bonecos deles mesmos, estão lá prontos e foram pouco usados na primeira temporada, então não custa nada usarem eles de novo. Outra revelação inesperada dessa cena foi a de que Dédalo era discípulo do Grande Mestre, o que ajuda a entender o porquê dele ser considerado um dos Cavaleiros de Prata mais habilidosos e ainda justifica a confiança que Mu deposita nele. Afinal, os dois têm o mesmo mestre e Mu indica ter conhecido bem o Dédalo, ao comentar que ele tinha uma grande capacidade de observação. Ponto positivo para isso e para o fato de Júnior e Marin se curvarem diante de Mu e Aldebaran, demonstrando que respeitam a hierarquia do santuário. Assim como os Cavaleiros de Ouro se curvam diante do Grande Mestre, Cavaleiros de Prata ou Bronze também demonstram respeito em relação aos Cavaleiros de Ouro. Apesar disso, quem mais fala com os Cavaleiros de Ouro, contrariando a repreensão de Aldebaran, é a própria June de Camaleão, que é apenas do nível de Bronze, o que mais uma vez reforça a personalidade proativa que ela tem nessa nova série e mais uma vez me faz lamentar o fato de não terem colocado uma belezinha de personagem como essa para ser uma das protagonistas desde o começo da história. Falando em belezinha, agora vamos para a musa inspiradora de Shiryu, Shunrei. Ela tem um sonho onde enxerga a Máscara da Morte assassinando Shiryu, o que pode levantar alguns questionamentos que nós vamos responder, como por exemplo, como Shunrei sabia de Máscara da Morte, como ela pôde sonhar com algo que ainda estava para acontecer, e se isso faz sentido dentro da obra ou foi só um delírio de roteirista. Na obra original temos uma cena onde Seiya sonha com Mu usando a cabeça do Shiryu para restaurar as armaduras de bronze, o que era algo próximo ao que estava acontecendo, mas não exatamente o que aconteceu. Shiryu realmente corria risco de morrer naquela situação. Seiya conseguiu pressentir isso e acabou tendo um sonho que representava esse perigo. É basicamente a mesma coisa acontecendo aqui. Como na primeira temporada não trabalharam a relação entre Shiryu e Shunrei, agora precisavam achar uma saída para ela estar orando pelo Cavaleiro de Dragão. Inclusive, essa falta de desenvolvimento fez a gente deixar de ver um lado da Shunrei muito interessante, que é o lado sádico, sacana, troll, sem vergonha mesmo dela. No episódio onde ela leva o Shiryu para passear, resolve dar um mergulho, mas fala para ele não olhar enquanto ela tá ficando pelada. Está certo. Não olhe pra cá, Shiryu. Não precisa se preocupar comigo, infelizmente. A menina pede para um cego não olhar para ela, sendo que há 1 minuto atrás ela estava até segurando no braço do Shiryu para andar, justamente por ele estar cego. Do nada, ela esqueceu da cegueira do menino. Shiryu até fica com essa cara de cachorro fudido que caiu do caminhão de mudança e diz que, infelizmente, ela não precisa se preocupar com isso não. Voltando agora, como ela sabia sobre o Máscara da Morte. O mestre ancião contou para ela. Isso fica evidente no diálogo onde ela diz: Máscara da Morte, aquele que tentou matar o senhor. Então beleza, ela sabia sobre o Máscara da Morte. Mas como ela saberia sobre a aparência para poder sonhar com ele? Provavelmente
ela nem sabia. Mas é o mesmo caso do sonho de Seiya no mangá. Seiya não conhecia a aparência de Mu, mas o Cavaleiro de Ares é mostrado para que nós possamos entender o contexto do sonho. Provavelmente você já deve ter sonhado com pessoas aleatórias que nunca nem viu na vida. Aqui é a mesma coisa, mas para que o leitor ou espectador entendam, é necessário ter uma referência visual. Se fosse um livro, o autor poderia descrever: então Shunrei sonhou com alguém com a fantasia de caranguejo amarela batendo em seu amado cabeludo num lugar escuro. Como é um anime, eles precisam mostrar isso pra gente. Vemos um pouco da infância de Shiryu e Shunrei por meio de um flashback, que não é exclusivo dessa série e aparece desde o mangá para lembrar ao leitor o quão importante ela é na vida do Cavaleiro de Bronze. Uma pequena diferença nessa nova adaptação é que Shiryu está irritado quando Shunrei se aproxima e acaba sendo um babaca com ela no começo. Porém, quando percebe que ambos são órfãos solitários e possuem muito mais em comum do que ele imaginava, ele começa a gostar cada vez mais de Shunrei. No mangá e no anime clássico, eles se dão bem desde o começo e eu achei meio gratuito a forma como ele a trata aqui. Mas é só uma criança frustrada por estar passando por um treinamento fudido, então beleza. Dá pra entender o comportamento dele. Tanto no mangá quanto no anime clássico, vemos momentos onde os dois conversam sobre sua solidão e sobre como é importante para Shiryu tornar-se alguém forte o suficiente para encarar o seu próprio destino. Sobre todo o carinho que o jovem Cavaleiro de Dragão encontrou ao conviver com seu mestre e com Shunrei, que tornaram-se uma verdadeira família para ele, que fora praticamente sacrificado pelo seu pai biológico. A antiga Shunrei, a original, tinha um papel de ser alguém doce que apoiava Shiryu e o admirava por sua determinação em querer ser um verdadeiro guerreiro. Mas sua nova versão nessa adaptação em 3D, apesar de também cumprir esse papel, possui uma sutil, mas muito importante camada a mais. Seguindo pelo caminho que essa série tem tentado tomar, ao meu ver, de forma acertada, que é o de transformar algumas personagens femininas, antes apenas gentis, carinhosas e sentimentais, agora em mais humanas, complexas e realistas. A nova Shunrei mostra-se questionadora e enquanto o jovem casal conversa observando um belo pôr do sol, que retrata como uma pintura a verdadeira beleza de Rosan, que estava bem em falta na primeira temporada dessa série, ela pergunta com a inocência de uma criança ao seu único e melhor amigo: será que você vai ser feliz se ficar forte? Eu não sei. Talvez Shunrei questione isso devido ao receio de perder Shiryu, que ao alcançar a força almejada, seria obrigado a deixá-la e então, novamente, ela retornaria à solidão que sentia antes que ele chegasse ali. Talvez ela mesma, jovem e infantil, não soubesse o peso de suas palavras no momento em que as disse. Mas é interessante como essa seria uma pergunta que ecoaria no futuro dos dois. Tanto no futuro mais próximo, mostrado neste episódio, onde ela sente o medo de perder a pessoa mais importante para ela, justamente pelo caminho da força ter arrastado Shiryu até uma batalha de vida ou morte, onde as chances de sucesso são mínimas, quanto em seus futuros mais distantes, pois essa pergunta faz lembrar dos acontecimentos lá de Next Dimension, onde Shiryu por um instante reflete se toda aquela força trouxe alguma felicidade a ele, quando renuncia ao poder e à responsabilidade de um cavaleiro de Atena para viver uma vida simples ao lado de Shunrei, onde cultivariam a terra e cuidariam de seu filho Shoryu como pessoas humildes e normais. Ou mesmo em sua viagem ao passado, quando ele se perde em um vórtice de distorção do espaço-tempo e tem a oportunidade de viver toda a sua vida sem lembrar-se de suas obrigações como um guerreiro da justiça. Uma vida onde toda a força que lutou e treinou tanto para alcançar não lhe serviriam de absolutamente nada. Mas, mesmo assim, uma vida na qual talvez ele fosse mais feliz. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar, que ajuda demais. E se você quiser ajudar mais ainda, pode conferir os links que estão aí na descrição da nossa loja, o link de afiliados, o nosso Pix e o PicPay aqui do canal. E se por um acaso você ainda não viu a análise do episódio anterior, Coração Gelado, você pode clicar aqui e conferir agora mesmo. Ou você pode clicar aqui também numa playlist que eu fiz com as análises de todos os episódios. Tudo que eu falei sobre essa série está nessa playlist aqui. Clica lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu, até mais!